Queridos, estamos no programa Encontro com Cristo e hoje um programa especial. Estamos aqui dentro do navio Logos Hope e vamos fazer hoje um tour aqui por dentro. Estamos aqui com o diretor da OEM, Márcio Lugão, que está conosco, vai fazer esse tour com a gente. Muito obrigado, Márcio, por disponibilizar esse tempo aqui para nós. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Então agora, vamos participar da visita com a gente. Vamos lá! Então a gente vai começar assistindo um vídeo que dá uma visão geral sobre o que fazemos aqui a bordo. "65 nacionalidades a bordo. Vamos conhecer um pouquinho mais. Então, nesse momento aqui, você pode ter noção da profundidade. Você pode olhar, lá embaixo nós temos o segundo andar, naquela parte. Ainda tem mais um andar inferior e o navio tem 9 andares, né? Nós estamos agora no deck número 5 da embarcação. Algumas imagens aqui ao redor são para representar o que fazemos a bordo. Antes de chegar ao navio, nós temos todo um processo de treinamento da parte de trabalho ministerial e também treinamento da parte de segurança, de contra-incêndio, das questões de marinha também. Então, essa imagem representa o treinamento prévio. Aqui é uma imagem que representa todo o nosso esforço de simulações. Semanalmente, nós temos simulações a bordo. Ontem, inclusive, nós colocamos os botes salva-vidas nas águas e fizemos todo o treinamento para verificar a capacidade e a continuação dessa capacidade de operação dos botes. Aqui representando também o cuidado de saúde, que também temos para todos os tripulantes e, eventualmente, quando acontece uma emergência, a gente também atende a pessoa que vem visitar o navio. Márcio, nessa equipe médica tem médico, então médico, odontólogo? Isso. Temos médicos, dentistas, enfermeiros, todos voluntários, assim como toda a tripulação, desde o capitão ao que limpa chão, ninguém tem salário aqui, todos na verdade paga para participar, está trabalhando, né? Paga, um brasileiro aí está na média aí de $500, a contribuição que ele, juntamente com sua igreja, família, empresas, aqueles que acreditam no projeto, investem e assim é possível ter o tripulante, né, voluntário aqui trabalhando. Então cada missionário ele tem que buscar esse patrocínio para ele estar aqui trabalhando. É verdade. Inicialmente nós vamos até a nossa igreja, procuramos o nosso pastor, conversamos com ele, ali obtemos a bênção do pastor para seguir na missão e cada igreja vai tomar ali as suas decisões e sempre acreditamos que a igreja vai buscar a melhor solução, especialmente nessa parte do sustento, para que o missionário, né, o tripulante, possa chegar com condições de não se preocupar com esse lado, e sim fazer um bom trabalho. Entendi. O objetivo, então, para mim, me parece que seria, então, o objetivo para o missionário que trabalha aqui dentro, seria prepará-lo para uma vida, né, e para trabalhar em qualquer lugar que ele chegar, qualquer país, então. É verdade, a gente faz um treinamento lá em São José dos Campos, na OEM Brasil, e nesse treinamento a gente apresenta as questões missiológicas, apresenta questões culturais, antropológicas. Então a pessoa chega aqui em plenas condições de fazer um bom trabalho. Normalmente os brasileiros eles chegam a funções, inclusive funções de lideranças a bordo, devido ao bom preparo que acontece no Brasil. Então isso serve também não só para a área missionária, né? Porque concluindo uma etapa aqui, vamos dizer, de 1 ano, de 2 anos, ele está pronto para um trabalho missionário individual, né? Ou coletivo. Verdade.
mas também estaria pronto para um trabalho até secular também, dentro do aprendizado que ele vai ter que Tem razão. Aqueles que trabalham na casa de máquina saem com certificado que pode trabalhar em qualquer marinha mercante no mundo. Quem trabalha no Deck Department, que é a parte do convés, eles também saem prontos para atuar em qualquer embarcação do mundo. E até mesmo quem trabalha na área de limpeza, porque a nossa hotelaria não é uma limpeza apenas, é um sistema de hotel. Então eles saem também com certificados que eles podem trabalhar em qualquer cadeia de hotel no Brasil e no mundo. É um certificado internacional de hotelaria também, entre outras funções que recebem certificado. Então, você faz aquilo que há de melhor, que é servir ao Senhor, e ainda tem um lucro maravilhoso para a sua vida profissional. Glória a Deus. Então vamos adiante. Né? Vamos lá. Outras imagens aqui representam o quanto a gente estoca no nosso navio. Então, temos a capacidade de até 800 mil livros no nosso estoque. Hoje trabalhamos aí com 500 mil aproximadamente. Temos 5 mil títulos de livro. Aqui, como eu mencionei, da parte da hotelaria, essa imagem representa voluntárias que trabalham com a área de hotelaria e elas realmente também aprendendo uma nova profissão para usar após o tempo do navio. Se uma peça ela quebra durante a navegação, não dá tempo de ir na loja comprar. Então nós temos todo o sistema de torneiro mecânico, toda a parte de produção de novas peças. Então o navio ele é autossuficiente na maioria das peças que ele usa, exceto aquelas de grande porte que aí tem que ser feita fora do navio. Mas a grande parte delas, quando danifica, são refeitas durante a navegação. É algo muito especial. Entre outras especialidades que temos gente de todas as áreas trabalhando a bordo do navio. Vamos conhecer um pouquinho mais? Vamos ao deck número 6. Aqui passando, vamos conhecer o nosso refeitório. Então, nós estamos aqui no refeitório para atender a nossa tripulação. Esse refeitório, nós temos a média diária de 500 refeições por período, dá 1.500 refeições ao dia. Então, café da manhã, almoço e janta, atende toda a tripulação e seus convidados. Então, é uma área espaçosa que dá para a gente realmente atender bem e servir bem aqueles que estão trabalhando. Então aqui também trabalha quase que o dia todo, né? Porque vem a preparação do almoço, aí serve o almoço, e depois já começa a trabalhar a preparação da janta. A equipe que começa mais cedo no navio é essa aqui. Eles começam já preparando o café da manhã, antes que todos já estejam acordados, eles já estão trabalhando. Vamos conhecer um pouquinho mais? Dá uma volta. Então, esse é o nosso, um pouco da área externa do navio, temos os botes salva-vidas para toda a tripulação, né? E cada tripulante ele tem a oportunidade de, se em caso de emergência, ele tem um número próprio do bote salva-vida dele e ele vai ter um ponto de encontro onde vai receber a colete salva-vida e seguir de forma ordenada para o capitão de cada bote desse. E aí todos poderão sair com segurança, cumprindo as legislações internacionais. Aqui do lado está tendo treinamento então, né? Para os tripulantes. Isso é feito constantemente? Semanalmente nós temos uma bateria de treinamentos de diversas áreas, desde contra incêndio a treinamentos onde a gente tem o trabalho de resgate. Nesse caso é o treinamento para a utilização do bote de resgate, né? A lancha de resgate, que ela é usada quando um tripulante tem o problema de cair no mar. Nunca aconteceu, mas o nosso trabalho é sempre de prontidão. Então, estamos sempre prontos para fazer o melhor no momento da emergência, caso ela venha acontecer. Mas graças a Deus, até agora não precisamos usar esses barcos ainda, só em treinamento. Aqui nós temos o Life Raft, que é uma cápsula de emergência. Essa cápsula é muito importante porque se o navio ele tiver a afundar a 4 metros de profundidade, esta pequena cápsula aqui ela vai estourar. Isso vai subir como um bote inflável para 25 pessoas. Então nós temos bastante quantidade desses Life Raft, que é um mecanismo de alta segurança, capacidade de ajudar a tripulação em situações de emergência. Tá? O navio trabalha com materiais de primeira linha para os processos de emergência de segurança náutica.
Então, no que a gente chama de que é o cérebro do navio, né? A casa de máquinas, ela é o coração e a ponte de comandos é o cérebro do navio. Então, tudo que é decidido é feito dessa área. Nós temos sempre, quando estamos parados em porto, tem uma pessoa 24 horas de serviço em escala e durante a navegação são 3, para poder ter a observação, para não atropelar nenhum barquinho. A gente mantém 3 pessoas de watchkeeper, que é pessoas que ficam observando. Aqui nós temos toda a área de segurança, controles de incêndio, controles de compartimentos de águas contra vazamento. Você pode ver que tem todo tipo de sinais para proteção de sensores. A gente tem casos de emergência, né, de afundar o navio. É um negocinho tão pequenininho que se tivesse na época do Titanic podia ter evitado a morte de muita gente. Aqui qualquer sistema que vai buscar onde está a embarcação localiza pelos bips que isso aqui vai soltando. Então a localização é muito mais rápida. Naquela época demorou-se muito a chegar no navio, por falta de saber onde ele estava exatamente. Aí nesse caso esse aparelho é muito bom para isso. E aqui a gente pode contar com a presença do capitão, de vez em quando um novo capitão. Algumas outras imagens representam um pouco o coração daquilo que a gente faz. As pessoas do mundo inteiro são como nós, cada um de nós. Então, o brasileiro pode trabalhar em qualquer área do mundo, né? Há exemplos, aqui é um menino balcânio e aqui é um latino. Então aqui a gente vê como somos parecidos com as pessoas do mundo, né? Há muitos motivos de oração. Podemos orar por todas as áreas do mundo, como Balcãs, Sudeste Asiático e Pacífico, Ásia Ocidental e Central, Oriente Médio e Norte da África, Península Arábica, entre lugares que precisamos estar orando, intercedendo pelas pessoas desses lugares. Aqui um pouco também da representação de lugares onde precisam que a gente também leve cada dia mais o amor de Deus a eles, né? Para demonstrar que isso aqui é um grande milagre, o navio opera hoje com 4 motores, 3 geradores, mas que para tudo isso funcionar a gente gasta anualmente 1,2 milhões de dólares, que representa 5 milhões de reais aproximadamente ao ano. 55% desse combustível é usado durante a navegação e 45% desse combustível é gasto aqui no porto. Aqueles que desejam doar podem doar no donate.dbaships.org, né? Que há um pouco da demonstração do que acontece. É um milagre. Quem mantém tudo isso? Homens e mulheres que acreditam que esse projeto pode comunicar o amor de Deus às nações. Então, igrejas, empresas, pessoas em geral que acreditam nesse ministério são aqueles que contribuem para tornar isso uma realidade. É Deus à frente de tudo, com certeza, né? Como 90 segundos é suficiente para uma criança morrer por falta de água limpa, a cada 90 segundos morre uma criança no mundo por problemas relacionados à água. Então nós fazemos doações pelo mundo inteiro de um filtro como esse, que faz 600 litros de água potável por dia. Qualquer tipo de água suja pode ser colocada aqui, no sentido de lama, água que está veio de algum rio, que você está com alguma dúvida. Então pode ser colocada aqui, vai ser filtrada adequadamente
ao nível da água potável, exceto água salgada, o restante pode ser colocado. Então, nós fazemos a doação de 1.000 unidades dessa por ano e sempre pedimos, incentivamos pessoas a se envolver, a participar conosco nesse projeto. Tá bom? Vamos à livraria agora? Bom, aqui é o começo da experiência. Depois que você sobe as gangways, que é a escada do navio, você tem acesso a esse local, onde você vai conhecer um pouco de uma cabine, a história e assistir um vídeo que mostra o funcionamento da área de visitantes. Então venha conosco. Da história do navio, você pode acompanhar pela movimentação das imagens. Um pouquinho das multidões que sempre acontece em nossas visitas. O navio que ficou encalhado, o primeiro da organização, que foi depois substituído por esse. Aqui uma foto assim, bastante interessante, que tem um vulcão em erupção e o Durus com a visitação normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Em Papua Nova Guiné. Então, aqui você está, na maior livraria flutuante do mundo, do Logos Hope. Então, desfrute dessa experiência marcante que já visitou mais de 150 países. Então, novamente, nós estamos aqui com o pastor Márcio, Lugão, que é diretor da OM, que tem o navio Logos Hope como uma das ações da OM, Então a gente queria que você contasse um pouco da tua história, para a gente te conhecer como pessoa, por onde você passou. Conta um pouquinho da tua história, Márcio, para a gente. Verdade. Sou natural do Rio de Janeiro, tenho nascido numa família cristã, meus pais sempre trabalhando ativamente na igreja, envolvidos, ele como diácono, minha mãe como secretária da igreja. Então desde pequeno nós crescemos numa família cristã e aprendendo cada detalhe de como servir ao Senhor na igreja. Na época de juniores, trabalhei em várias funções, como embaixadores do rei, tipo um escoteiro, fazendo um trabalho de serviço real, aprendendo assuntos missionários. E foi ali com 11 anos de idade quando eu tomei a decisão missionária. Com 8 anos eu entreguei minha vida a Jesus, porque eu reconheci que a minha vida era boa, agradável, porque Jesus fazia parte dela. Foi assim a minha conversão. E com 11 anos Deus deixou bem claro no meu coração que Ele ia usar a minha vida em alguma coisa específica da área missionária. Mas eu era muito novo, 11 anos de idade. O tempo passou, joguei muita bola, participei de congressos, atuei na área de adolescente com muitas áreas, bem funcional mesmo. Sim. Uma pessoa bem ativa na música, banda. E quando no início da juventude dei início a um projeto chamado Vida Ativa, onde chegamos a ter 500 jovens todas as quintas-feiras à noite para ouvir o Evangelho, estarem juntos, louvando a Deus, e muitas pessoas aceitaram Jesus durante aquele período. E meu coração estava inclinado às questões militares. Aí eu falei, vou trabalhar para que eu possa ir para a área militar, era um sonho. Aí eu orei a Deus, pedi a Deus, Senhor, eu quero ir para a área militar, eu quero fazer algumas coisas específicas dessa área. E depois que acabar o quartel, a época do quartel, o Senhor me usa para o que o Senhor quiser. Esse é bom. Quando você fala isso, aí Deus pega a tua palavra. Tem coisas que a gente fala que tem que saber o significado disso, E assim aconteceu. Eu fui parar no quartel, onde eu queria. Lá dentro do quartel me tornei um paraquedista militar, no Paraçá, ali na aeronáutica. 31 saltos, 54 dias de selva. Eu vivi tudo aquilo que eu sempre sonhava na vida militar. Mas quando acabou o tempo militar, eu comecei a querer abrir uma loja, e aí nada funcionava, nada estava dando certo. Foi quando Deus me trouxe a memória, filho, lembra que você falou que agora era comigo? Então é agora comigo.
e assim eu entendi o recado. Ele também me trouxe a lembrança, meus 11 anos de idade, quando ele tinha me chamado para missões, e ali eu fui para o seminário. Comecei o seminário no Rio de Janeiro, estudei para ser pastor. Enquanto estudava para ser pastor, me mudei para Brasília, na capital do Brasil, e lá trabalhei na plantação de uma igreja no entorno de Brasília. Ainda era seminarista, mas já estava atuando na prática pastoral. E ao mesmo tempo, por mais estranho que pareça, eu estava trabalhando como gerente de segurança no aeroporto de Brasília, em uma empresa terceirizada. Então, de dia, trabalhando na empresa, de noite, estudando no seminário, e nos intervalos de uma matéria e outra, trabalhando na igreja, e nos fins de semana na igreja. Então, era um período bem ativo, né? Muito mesmo, muita atividade. E aquele tempo foi formando um caráter, foi formando vamos dizer assim, um calo ministerial, uma capacidade de agir em meio a tantas ações, a tanta pressão. E até que a igreja foi organizada, eu fui ordenado pastor. Esse período já estava casado, já estava... Isso, foi exatamente nessa fase em que tudo isso estava acontecendo, em que também me casei com a Evandra, e nesse mesmo momento ainda tivemos a Estezinha como primeira filha. Então, trabalho, casamento, né, nova cidade para morar, todo um contexto novo, plantando igreja, estudando seminário, só Deus mesmo para fazer você entender o que aconteceu naquela época, né? Mas Deus nos conduziu e sobrevivemos àquela fase intensa. E aí eu assumi uma área ministerial na igreja mãe, na igreja sede, onde fui pastor de missões, e ali começamos a trabalhar cuidando de 38 projetos missionários, 13 plantações de igreja. Até uma delas eu cheguei aí na Ucrânia para atuar na plantação de uma igreja na Ucrânia naquele período. Então foram 2 a 3 anos de grande intensidade também, só que agora não mais na empresa do aeroporto, não mais no seminário, mas usando tudo que aprendi nessa fase para o reino de Deus, na multiplicação, de plantação de igreja. Essa fase foi se terminando, o pastor da nossa igreja foi assumir um outro ministério e chegou o momento de eu tomar a decisão. Foi quando surgiu a oportunidade do navio missionário, o Doulos, né? Naquela época era o Doulos que a gente estava se colocando à disposição para vir. E aí nós aceitamos o desafio, fomos para São José dos Campos, e aí foi a primeira vez em que nós deixamos tudo, nós abandonamos os recursos, os resultados daquele trabalho, né, que eu era gerente de 730 pessoas, né, então era um bom salário, era uma boa empresa, e abandonei aquele trabalho para ficar tempo integral. Como foi, Márcio, essa decisão? Porque às vezes tem pessoas que eu vejo assim que dizem assim, eu tenho chamado, mas aí continuo ligado, mas eu não posso sair porque eu dependo disso. Essa decisão foi muito difícil para ti, né? A primeira frase que vem no nosso coração é essa: eu não posso sair porque eu dependo desse recurso. Mas eu já fiz isso 3 vezes, então eu posso dizer isso já de cadeira, né? Eu aprendi que a gente pensa que a gente deixa tudo para ir para missões. Essas coisas são as coisas materiais que são importantes, mas a gente não pode esquecer que Deus supre todas as nossas necessidades. Quando eu falava que eu deixava tudo, eu estava entendendo que o meu emprego, o meu carro, a minha casa, era tudo que eu tinha. Mas depois eu descobri que não, essas eram coisas que eu tinha. Mas o tudo que eu tenho é a presença de Deus, é o chamado de Deus, é a missão que Ele tem para a minha vida. E se Ele chama, Ele provê. E se Ele está me colocando à frente de um novo projeto, Ele também já está providenciando as soluções. É assustador no primeiro momento. Confesso que não é uma decisão fácil a tomar. Mas eu cheguei para o meu chefe na época e falei, estou indo agora ficar 100% pelo ministério como pastor, vou trabalhar em missões. Ele olhou para mim e falou, quando você quiser, você pode voltar aqui para a empresa, que a vaga é sua. E se o teu próximo trabalho não der certo, pode voltar. Eu falei, não, fique tranquilo que o meu próximo chefe ele não falha. Pode ter certeza que ele não falha. E nunca falhou, graças a Deus. Nunca falhou e não vai falhar, é a promessa do Senhor. E até que eu recebi o convite para pastorear em Roraima, em Boa Vista, Roraima. Mas tinha outros convites, né, para o Rio de Janeiro, onde a minha terra. Eu falei, pronto, é ótima ideia, vou ficar perto da praia, vou estar com a família, então quero ir para o Rio. Mas a paz não vinha. Mas eu falava para Roraima, a paz vinha. Mas onde que é Roraima? Aí abri o Google Earth, coloquei lá, Boa Vista, Roraima. O mapa mundi começou a rodar. Eu falei, gente, vai sair do Brasil, esse lugar já não é mais no Brasil. Mas era no Brasil e realmente
Foi um lugar maravilhoso, onde trabalhamos por 6 anos, pastoreando uma igreja, que começamos lá com 100 membros, deixamos 250 membros estabelecidos, muitos batismos, muito trabalho, pequenos grupos, o grupo de família, né, como vocês trabalham muito a área da família, então aquele grupo ficou muito estabelecido, os pequenos grupos multiplicando, e hoje a igreja está lá consolidada, e graças a Deus uma igreja forte, uma igreja boa, não exatamente pelo meu trabalho, porque os que trabalharam antes de mim também fizeram um bom trabalho, mas uma igreja maravilhosa ali em Boa Vista, Roraima. Só que naquele tempo foi quando os venezuelanos fizeram a migração. Eles estiveram atravessando a divisa, então 80 mil venezuelanos entraram em Boa Vista naquele período. Então eu estava na igreja local como pastor sênior da igreja e estava, na verdade, junto com toda a igreja fazendo um trabalho missionário com os venezuelanos. Atendendo ali algumas necessidades. Chegamos a dar 500 alimentações por dia para 500 venezuelanos, demos comidas diariamente. Às vezes eu estava até tendo culto na igreja no domingo e tinha uma equipe lá na praça atendendo aos venezuelanos. Foi um trabalho bem intenso, um trabalho valoroso, e Deus usou muito a vida da gente para salvar alguns venezuelanos naquele local. Então, pastor Márcio, então você estava ali em Roraima, né, por 6 anos e tiveram que sair novamente de lá. Qual foi o fato que gerou isso? Então? É verdade. Quando eu trabalhei no navio, foi um tempo muito bom, e aqui a gente criou um laço de relacionamento muito forte. E em setembro do ano passado, o navio precisava de uma nova pessoa para ajudar esse processo da visita do navio ao Brasil. E ao mesmo tempo, a direção da OM Brasil estava em processo de troca. E eles precisavam de um novo diretor. E aí eles entraram em contato comigo, a pedido da organização internacional, e quando comecei a orar e tomar a decisão. Em novembro chegamos à conclusão de vir, dezembro fizemos um processo de despedida da igreja, e dia 7 de janeiro, sem ter um intervalo de férias, já assumi a organização em São José dos Campos. E começamos ali, trabalhamos 1, 2, 3 meses, até o ponto de que eles enviaram a informação: a equipe de preparação avançada está chegando, já agora, já no Brasil. Então, aí começa a trajetória prévia da chegada do navio, até que o navio chegue em Santos, depois Rio, Vitória, Salvador, e estamos aqui fechando com chave de ouro em Belém. O navio é um trabalho extraordinário. Nós estamos chegando a 49 anos de navegação e com 48 milhões de visitantes que já adentraram a uma das nossas embarcações desde 1970. Então, é um trabalho extraordinário que Deus tem usado ao redor do mundo, com 400 missionários, tripulantes a bordo do navio, que eles são de 65 nacionalidades, todos 100% voluntários, entregando a sua vida a Jesus, a um trabalho social, de ajuda humanitária e de compartilhar o amor de Deus às nações. Então, somos missionários que temos uma missão muito clara, uma missão clara de amar as pessoas do mundo e comunicar esse grande amor por diversas maneiras, levando conhecimento, ajuda e esperança, que é o Logos Hope, palavra de esperança às nações. Glória a Deus, né? Que bênção, então, pastor Márcio. Muito obrigado, então, por esse momento, né, de contar toda essa história aí sua, né, e da organização também. Muito obrigado, e Belém está de privilégio, né? Com esse privilégio todo aí de receber as pessoas para adentrar, conhecer o trabalho, né? Então, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, o privilégio é nosso.